Esse mês, nós estamos aí comemorando o mês dos pais, né? Então eu queria ainda trazer uma palavra sobre o mês dos pais. Falar sobre... Nós falamos na aula passada, na ministração passada, sobre essa questão de criação, né? De pais com os filhos. Usamos a história aqui do Homem-Aranha, quem lembra? Né? Que ele recebeu grandes poderes, mas o tio Sam falou para ele que com grandes poderes agora ele tinha grandes responsabilidades. Hoje nós vemos muita crise nas famílias, principalmente na questão relacionamento pais e filhos. Eu mesmo tive um lar muito conturbado. Hoje eu já passei por um profundo trabalho de cura interior, né? Mas eu não tive um bom pai, um pai que disciplinou como deveria, porque na verdade a disciplina dele não era para corrigir, era para matar. Ele arrancava sangue meu, das minhas irmãs, como também da minha mãezinha. E eu me lembro de um episódio muito triste, por isso que eu gosto de comemorar muito aniversário, porque quando eu nasci eu tive problema sério de saúde, quase morri e estou aqui, né? E eu com 17 anos de idade, depois de um momento muito conturbado com relação à vivência com meu pai, eu decidi que ele não iria tocar mais na minha mãe e nem nas minhas irmãs. Primeiro ele iria passar por cima do meu cadáver. Eu tomei essa atitude com 17 anos de idade e ele começou pela mesma forma a agir lá, querendo espancar e matar todo mundo. Ele era na verdade um psicopata, um louco, né? E ele batia todos os dias em nós. Eu era bem pequeno, os mais antigos aqui lembram da vespa, da lambreta. Quando eu ouvi o barulho da vespa dele ou da lambreta, eu era pequenininho, eu tremia, chorava e mijava tudo nas pernas. Por quê? Porque eu sabia que naquele dia eu iria mais uma vez apanhar por algo que eu fiz ou algo que eu não fiz. O certo é que eu seria espancado como a minha mãe e minhas irmãs. Com 17 anos eu tomei a atitude de falar para ele: olha, a partir de agora o senhor não toca mais na minha mãe e não toca nas minhas irmãs. Primeiro o senhor vai passar por cima do meu cadáver. Ele fez uma posição assim de soco, como um boxeador, e veio para cima de mim. Peguei uma faca que estava sobre a mesa, parti para cima dele e falei: agora vou liquidar. Ele, muito inteligente, pegou uma cadeira, se defendeu com ela e eu tentando esfaqueá-la. Aí veio a minha mãezinha, entrou no meio ali, começou a chorar e tudo, e aquela coisa toda, aquela situação terrível. Ele foi até o quarto pegar uma arma. Quando ele foi no quarto, a minha mãezinha já estava em desespero, depois de ter lutado muito com ele, entre eu e ele, e a faca e a cadeira, ela sabia que ele iria me matar. E ela disse: meu filho, seu pai vai te matar, some daqui. Eu falei: não, ele não vai matar um moleque, como ele sempre chamou, e um irresponsável. Ele vai matar um homem que vai morrer aqui dentro dessa casa, nesse lote aqui, caído no chão, mas um homem que defendeu a sua família. E ela então tirou os seios para fora e falou: meu filho, pelo amor de Deus, pelo leite que você mamou aqui no seio de sua mãe, isso foi literal, aconteceu comigo, você sai para fora e vai embora daqui. E eu fui saindo devagar, ele saiu com a arma, ela tentou por muitas vezes segurar ele, ela sangrou a mão aqui até o osso, tentando segurar ele com aquela arma. E quando eu estava saindo do portão, ele deu 3 tiros, um na altura da minha cabeça e 2 tiros abaixo da cintura. Ficou a marca nos portões ali por muito tempo. Mas a história que eu quero contar hoje não é essa história triste e ruim. Eu quero contar a história de um rapaz muito bem sucedido na vida, que chamou seu pai para tomar um café com ele. Eles sentaram à mesa, seu pai serviu, ele serviu o café para o seu pai. Falou: pai, o senhor tem algum conselho para me dar? O senhor tem 94 anos e meio, ainda tem algum conselho? E ele foi surpreendido, porque seu pai disse a ele assim: tenho sim, tenho 3 conselhos para lhe dar. E olha o que ele disse para o filho: filho, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é que você tenha Deus sempre na sua vida. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho que aquele pai passou para o filho foi o seguinte: seja sempre bom com todas as pessoas. E o terceiro ele disse: tenha uma família e ame e a respeite, lute por ela. Foram 3 conselhos que eu quero comentar com você, porque a Bíblia, ela vai dizer lá em Jeremias 17:7,
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. Então, tenha sempre Deus na sua vida. Olha, você pode conseguir bens, fortuna, você pode se tornar uma pessoa cheia de predicados, talvez elogiado, você pode se tornar um presidente de uma empresa, qualquer coisa de muito bom, ou você pode ter bens, casas, tudo, apartamentos, aviões, tudo bem, mas olha, se Deus não estiver nesse negócio, não há como ter paz. Por quê? Porque toda a nossa prosperidade, ela precisa de paz. E a pior desgraça que existe é uma casa sem paz, é uma riqueza sem paz, é um sucesso sem paz, ou seja, sem Deus. Então a primeira coisa é que aquele senhor de 94 anos e meio, ele foi casado pela segunda vez, ele conviveu com pessoas importantes, ele passou por grandes dificuldades, momentos de grande prestígio, de grande conquista, e momentos de grande dor, de grandes perdas, de grandes derrotas. Mas o que o seu filho coloca no seu post lá, que ele fala do seu pai, é que em nenhum momento ele viu seu pai triste ou decepcionado. Olha só, o pai dele tinha muita maturidade. Então ele fala: meu filho, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E aquilo que eu sempre digo, Deus, Ele precisa ser na minha e na sua vida o primeiro, o último e o melhor. E o que tem sido o primeiro na sua vida? O trabalho, o dinheiro, o tempo? O que tem sido melhor na sua vida? O carro, a casa, a esposa, os filhos? Deus tem que ser o melhor, e Ele também tem que ser o último. No final da nossa vida, no final da nossa carreira, o Senhor tem que marcar a nossa história, e nós entrarmos para a eternidade, deixando para trás uma história que vai ser exemplo para resgatar muitas famílias. É isso que Deus quer de nós, que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Faça uma análise do seu dia hoje. Você já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já pensou em ajudar alguém hoje? Já pensou em ser generoso? Aí depois ele diz assim: meu filho, seja bom com todas as pessoas. Aí eu quero ler aqui em Gálatas 6:9, que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ora, fazer o bem é muito complicado. Por quê? Porque nós fazemos coisas boas para as pessoas e esperamos que essas mesmas pessoas vão nos retribuir. Um dia, um jovem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o Senhor Jesus, na condição de filho do homem, né? Ele como homem, ele disse para aquele moço assim: olha, não há ninguém bom, senão Deus. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa boa, você deixa a desejar. Nós chegamos a dizer até que aquela senhorinha ou aquele senhorzinho que não faz mal para ninguém, se ele morrer e não for para o céu, ninguém mais vai. Já ouviu essa frase? De uma pessoa tão boa, tão generosa, como Madre Teresa de Calcutá e outros mais, Agostinho, e até aquela vizinha ou aquele vizinho seu, lá da roça, aquela simplicidade profunda. Uma pessoa boa, que alguém possa dizer: olha, se essa pessoa morrer e não for para o céu, vou te falar a verdade, outros não irão. Sabe, esse tipo de bondade, ele não é justiça para a nossa salvação, ele não nos justifica diante de Deus, porque a Bíblia diz que não há ninguém justo ou bom. Só que o Senhor nos ensina aqui sobre o bom samaritano. E qual que é a lição que ele ensina lá? É de nós abençoarmos, ajudarmos, estendermos a mão e buscar uma pessoa que a gente não conhece, que está no caminho errado, e não querer nada em troca, muito pelo contrário, dar tudo que a gente tem, tudo que a gente é, para ver aquela pessoa resgatada. Foi o que o bom samaritano fez. Aquele homem estava no caminho errado, aquele caminho era de morte, aquele caminho tinha assaltantes, tinha perigo, todos sabiam. Certamente aquele homem sabia, mas ele quis fazer um atalho ali, e ele então cai na mão dos salteadores.
Mas o bom samaritano, ele foi lá e acudiu aquela pessoa. Ele não olhou para as questões religiosas, ele não olhou para a sua posição. Aliás, ele pegou do seu dinheiro, da sua riqueza e abençoou aquele homem. Sabe, quando esse senhor aqui diz assim, olha, seja bom, ele está dizendo o seguinte: se você for uma pessoa boa, você vai conviver bem em todos os lugares. Porque o bom, ele leva desaforo para casa. Ao contrário, não é? Tem pessoas que estão na igreja, que levantam a mão, que adoram a Deus, que dizem ser cristãs, mas não levam desaforo para casa. Tem gente que não dá um boi para entrar numa briga, mas depois que entra, dá uma boiada. E dizem que são os cristãs, que são boas. Elas estão enganando a si próprias. Sabe o que esse homem disse para seu filho? Meu filho, seja bom. Tenha um coração bom. Não procure briga, se humilhe, ajude as pessoas, faça o que tiver ao seu alcance para abençoar as pessoas. Não entre em discussão, seja bom, seja generoso. Ou seja, na linguagem de hoje, seja besta, seja otário, seja um panaca. Não é assim que você vai pensar? Você vai fazer as coisas para dar para os outros? Você vai construir para os outros tomar posse? Você vai levar desaforo para casa de uma pessoa que não tem maturidade, que não tem conhecimento, que não sabe o que você sabe? Então a gente não consegue ser bom nesse contexto, nessa sociedade, nessa vivência. Entendeu? E há uma lógica nisso, uma lógica humana. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a nos humilharmos, a darmos o nosso rosto, para que seja outra vez esbofeteado. Isso é ser bom no contexto bíblico, mas ninguém quer, e te digo mais, com razão. Então, quando a gente volta para o princípio de viver bem com todas as pessoas, nós temos que ser bom. Então é muito difícil isso, e sabe, queridos, Deus nos tem mostrado grande bondade. Agora, veja bem o terceiro conselho que ele dá. Ele diz: filho, tenha uma família. Não estou falando até para você casar e ter esposa e filhos, não. Tenha uma família. Por que ter uma família? Porque muitos filhos estão abandonados seus lares. Muitos pais estão abandonando a sua casa. Muitas mães estão abandonando a sua família, porque não conseguem ter um bom relacionamento. Aí ele diz assim: tenha uma família e a ame e a respeite. Pague um preço por ela. Agora deixa eu te falar, o que o seu pai foi para você? Talvez um peso. O que sua mãe foi para você? Talvez um peso. O que seu filho foi para você? Sua filha foi para você? Talvez um peso. Então, ele está dizendo aqui: ame a sua família, respeite a sua família e pague um preço por ela. Ou seja, a minha família não pode ser um peso para mim. Então, queridos, nós vemos muita problemática da criação de filhos. Por quê? Porque os pais não ensinam seus filhos como deveriam ensinar. Não estou falando de brutalidade, de violência, como foi o louco do meu pai. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de algo muito sério. Sabe por quê? Deixa eu usar uma expressão chula aqui. Os filhos hoje, na sua maioria, eles mijam e cagam na boca dos seus pais. Verdade. E os pais não fazem nada. E a coisa mais cruel, mais triste, eu não sei se você já foi num velório de um rapaz morto, trocando tiro com a polícia. Ou você já foi num velório de uma criancinha de 6 anos, 7 anos mais ou menos, que foi estrupada, enquanto seu pai e sua mãe estavam na festa, dançando em uma chácara. Eu não sei se você já ouviu histórias de uma mãe que me contou que foi reconhecer o seu filho que estava morto dentro de um carro, que a polícia havia atirado nos bandidos, e o filho dela, usuário de drogas, com 18 anos, era um daqueles rapazes que estava naquele banco, todo estraçalhado à bala. E aí, os pais estão em desespero, porque é de fato uma morte prematura. E aí eles vão fazer: o que foi que eu errei para o meu filho chegar a essa posição? Você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe. Então, deixa eu falar para vocês,
esse senhor aqui de 94 anos e meio, que estava decadente no andar e decadente no falar, ainda deixa 3 conselhos profundos e importantes. E o principal que ele deixa aqui, que eu vejo, é ter Deus em primeiro lugar em tudo, mas esse aqui sobre ter uma família é muito importante. Porque eu não estou falando de você casar e ter filhos, mas eu estou falando o seguinte, que muitos filhos têm deixado seus pais, morando junto, mas abandonou seu pai e a sua mãe. E assim, vice-versa. Sabe, para terminar essa palavra, porque a gente tem que ser conciso aqui nas nossas mensagens, deixa eu lhe contar a história que aconteceu. Aliás, uma foto que é muito conhecida, de uma criancinha japonesa, na Segunda Guerra Mundial, 1945, onde ela traz no seu corpinho amarrado ali o seu irmãozinho já morto. Eles vão para a pira. O que é a pira? Era um lugar onde se queimava todos os corpos da guerra, que eles não tinham condições de sepultar os mortos. E aí a pessoa que tirou essa foto de uma criancinha que estava lá com o seu irmãozinho amarrado nas suas costas, ele diz o seguinte: a pessoa que tirou a foto disse assim em uma entrevista, que o menino estava mordendo os lábios com tanta força para não chorar, porque o sangue estava pingando no canto de sua boca. Foi então que o guarda pediu o corpo e disse para o menino: me dê a carga que você está carregando nas costas. Isso me arrepia. Aquela criancinha respondeu para aquele guarda: ele não é um peso, ele não é uma carga, ele é meu irmão. Isso é muito forte. Quando se trata do mês de agosto, que fala de mês dos pais, mexe profundamente comigo. Porque, como pai, eu tentei mostrar para os meus filhos a realidade de ter uma vida com Deus e amar a Deus e eles serem dignos de Deus. Então, eles nunca foram um peso na minha vida. Eu até não sei se eu estou sendo ou se serei um peso na vida deles. Mas olha, essa criança olhou para o guarda e falou: ele não é um peso, ele não é uma carga, ele é o meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa os defeitos que as pessoas que estão perto de você, ela é o seu semelhante, ela é o seu irmão. Quando se trata da sua família, não foi você que escolheu para estar lá, foi o Senhor que te colocou no seio dessa casa. Como está o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão? Sabe, queridos, hoje é mais uma manhã para a gente refletir sobre a nossa família. Quantas vezes nós somos mal educados, ignorantes, não fazemos favores, deixamos o melhor talher da nossa casa, o melhor forro da mesa, para quando chegar a visita, quando na verdade a visita está lá na sua casa. É seu pai, é sua mãe, é seus irmãos. E você não coloca o forro na mesa, você não coloca o combustível porque está muito caro para sair com seu filho. A gente vai deixando a quem? E olha, Deus quer curar as nossas casas. Aleluia. O Senhor me livrou da morte, não foi por uma vez, foi por 2 ou 3 vezes. E eu quis suicidar. Estive no aniversário da minha irmã que completou 60 anos. E antes de cantarmos o parabéns, ela disse assim: olha, eu sei que a minha vida, e a vida dos meus irmãos, e a vida da minha mãe, são de pessoas improváveis. E por muitas vezes eu disse para Deus: Deus, por que o Senhor não me matou? Porque eu não sou digna de viver. Com o passar do tempo, Deus começou a curar a minha alma e o meu coração, e me mostrar o sentido de uma verdadeira família. E aí eu cheguei a uma conclusão, que os improváveis estão dando resultado. Eu quero dizer para você, que vai me ouvir, e vocês que estão aqui hoje, muitas vezes nós pensamos que somos improváveis, mas olha, Deus usou os improváveis para marcar essa geração. E hoje, esse conselho de Deus, ele marca o meu e o meu coração, sabe? Tenha Deus em primeiro lugar, seja bondoso e nunca abandone a sua família. Amém? E eu quero deixar um conselho meu rapidamente aqui para concluir. Esse é meu, o meu conselho pessoal: tenha um trabalho.
Nunca menospreze o seu trabalho. Nunca menospreze a sua profissão. Hoje o mercado de trabalho está falido, não tem profissionais. As pessoas estão buscando uma forma de ganhar dinheiro bem mais fácil, através de jogos ou através de imobiliários, alguma coisa assim, para ganhar dinheiro fácil. Mas olha, o trabalho, ele enobrece, ele dignifica a pessoa. Ele nos traz responsabilidade. E o trabalho também nos traz maturidade. Sem contar que ele traz a nossa provisão. Então nunca amaldiçoe o seu trabalho. Nunca diga que o seu salário é pouco, mas ore por ele. E coloque ele na sua vida financeira como sendo uma semente, sendo plantado em boa terra, que ele vai dar muitos frutos de abundância na sua casa. Então um conselho pessoal meu. Minha mãe me colocou para trabalhar com 9 anos de idade, com uma caixinha de engraxate nas costas. E eu saí perdido nesse mundo, eu ficava o dia inteiro na rua. Sabe? A escola do mundo me ensinou muito, mas a minha mãe foi meu pai e minha mãe. Então a palavra dessa manhã é isso, que você honre, respeite e tenha uma família na presença do Senhor. Porque se nós tivermos famílias estruturadas, nós teremos uma sociedade totalmente estruturada. Amém? Que Deus abençoe você, pai, filho, filha, com graça, misericórdia e paz.